Ótimo. Estamos no ar. Bom dia, internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste em qualquer horário. Estamos hoje em mais uma live aqui da Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. Esta série de lives serão 29 lives ao todo, comemorando 29 anos de criação da Lei de Cotas. A Lei de Cotas é a legislação brasileira que garante a inserção da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. É uma inclusão da pessoa com deficiência com qualidade, com dignidade. E estas celebrações que todos os anos acontecem, e neste ano estritamente online, essas celebrações têm o objetivo de fortalecer e de garantir a continuidade e o fortalecimento dessa legislação tão importante para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho e, portanto, contribuindo para a inclusão da pessoa com deficiência em todas as esferas da sociedade. O trabalho é fundamental para todas as pessoas. Hoje, estamos aqui novamente com o nosso querido Luan. Por favor, Luan, queira se apresentar. Descrição, meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, barba e cabelos curtos, preto, né? Os olhos escuros também. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP e atrás de mim tem um quadro com a Torre de Paris. Aliás, Luan, não te perguntei antes, o que é NURAP? Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Então, aliás, queremos agradecer ao NURAP pela sessão aqui do trabalho do Luan, que faz aqui a interpretação de Libras para nós, tornando esta série de lives acessível para as pessoas que utilizam a língua brasileira de sinais. Quero dizer também que, para quem nos assiste no Facebook, na página da Câmara pela Inclusão no Facebook, nós também temos legendagem e as pessoas que têm dificuldades auditivas podem também utilizar, fazer uso das legendas. E eu me apresentando, eu sou o Tuca Munhoz, sou um homem branco de 62 anos, tenho barba, bigode e cabelo grisalho, meu cabelo mal se vê porque eu passo a máquina 1 bem baixinho, e hoje eu tenho aqui, inclusive, a alegria de compartilhar essa estética calva com o meu amigo Marcelo Panico. Por favor, Marcelo, se apresente também. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Panico. Eu também, Tuca, como você aí já me antecipou, eu sou calvo, né? Eu tenho 51 anos e também pele clara, branco, né? E é isso. Depois eu vou fazer a minha apresentação do currículo. É isso, Tuca? Isso mesmo, Marcelo. Muito bem. Então, repetindo, né? Esta série de lives tem como objetivo a celebração da existência mesmo dessa legislação brasileira de afirmação de um direito das pessoas com deficiência, que é o direito ao trabalho. E eu te pergunto, Marcelo, então, e aliás você como advogado, né, e aí, antecedendo essa pergunta, você pode fazer uma breve apresentação aí do seu currículo, da sua vida profissional, mas eu gostaria de te perguntar, seguindo a isso, qual é a sua reflexão, como é que você vê a lei de cotas, enquanto cidadão com deficiência e enquanto profissional do direito? Bom, Tuca, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma honra poder participar aqui junto à Câmara Paulista, né, para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Meu nome é Marcelo Panico, sou advogado e administrador de empresas. Trabalho atualmente na área de advocacy da Fundação Dorina Noil para cegos. Atuei durante mais de 18 anos na área jurídica, em grandes empresas da área de telecomunicações, também
sou atualmente coordenador do Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência, aqui no nosso estado de São Paulo, também atualmente na vice-presidência do CONSEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, fui presidente até o último dia de junho, e por conta da recomposição do conselho, eu fui para a vice-presidência, sendo agora o conselho presidido pelo poder público, ok? Sou uma pessoa com deficiência visual, total independência e orientação e mobilidade, utilizo o cão-guia, já estou no meu segundo cão-guia, que é um fator de inclusão fantástico, inclusive para o mercado de trabalho. E já respondendo a sua pergunta, Tuca, a lei de cotas, no meu caso em particular, e aí eu também compreendo e estendo para todas as pessoas com deficiência e até para a sociedade, é uma ferramenta fundamental para a inclusão social. Sem ela, nós não estaríamos incluídos e a sociedade, os empresários, não compreenderiam a importância de tratar as pessoas com deficiência com igualdade. Então, no meu entendimento, foi fundamental, e aí depois, nessa conversa, nesse bate-papo, eu posso até te dizer como eu tomei conhecimento da lei de cotas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Você Sim. colocou uma coisa assim que eu achei muito interessante mesmo, que você falou que a lei de cotas tem uma importância para as pessoas com deficiência e para a sociedade, né? Isso é muito importante, porque algumas pessoas podem considerar que a lei de cotas é importante só para a gente, só para nós que somos deficientes. E não é, isso é um equívoco, um grande equívoco. A lei de cotas é importante para toda a sociedade. Isso, fala mais um pouco sobre isso. Achei muito interessante, muito importante essa sua colocação. Sem dúvida, Tuca, no sentido de que não é um prêmio para a pessoa com deficiência utilizar a lei de cotas. Ela, no meu entendimento, ela é um resgate aí de direitos histórico das pessoas com deficiência e que possibilita uma porta de entrada, uma oportunidade para ingresso, não só em uma empresa, como na sociedade. Né? Eu acho que o intuito da lei é essa, e é o que eu procuro trazer como reflexões para quem eu participo. Né? Todos ganham com a lei de cotas, né? Uhum. Para você, pessoalmente, Marcelo, você atualmente creio que não, porque você trabalha numa organização social que não se submete a essa legislação. Mas na sua vida profissional, você já foi um beneficiário da lei de cotas? Sim, Tuca, atualmente eu não utilizo, né, a lei de cotas, porque estou trabalhando na Fundação Dorina Noil para cegos, porém, já me utilizei sim da lei de cotas e devo a ela o meu reingresso ao mercado de trabalho após perder a visão, né? Eu perdi a visão com 33 anos, fiquei 2 anos num luto completo, depois passei mais 2 anos por uma reabilitação, e aí eu só retornei ao mercado de trabalho graças à lei de cotas, graças a essa oportunidade, né? Uhum. Ô Marcelo, você usou uma palavra agora que em alguns momentos, em outras entrevistas, todas com pessoas com deficiência, inclusive já entrevistei outras pessoas cegas também, e outras pessoas com deficiência, você sabe que a gente fala da diversidade humana, mas dentro do campo da deficiência, desse mundo, digamos assim, da deficiência, há uma grande diversidade. Por exemplo, as pessoas com deficiência física, que é o meu caso, as pessoas com deficiência visual, que é o seu caso, e por aí vai. E numa mesma deficiência, são distintas experiências, né? Existem pessoas que são, por exemplo, cegas desde criança, algumas desde o nascimento, e, no seu caso, tornou-se cego depois de adulto. E você usou um termo luto, né? No meu caso, eu acho que não tive isso, em termos nesse aspecto, né, ainda que passei por situações de aceitação da deficiência e tal, sobretudo na adolescência, mas a minha deficiência é desde os 11 meses de idade, né? Então, eu não tive uma perda, digamos assim,
durante o processo de vida, que eu tivesse consciência disso, né? Foi uma coisa quando eu era bebê. E no seu caso, não, você era adulto e você citou o termo luto. Você poderia nos falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, Tuca, claro. Realmente eu considerei e considero como luto, porque foi uma perda muito grande, né? Como você bem disse, acho que a deficiência tem várias classificações, cada um tem uma maneira assim, um modo de aceitar isso também, né? Dentro da deficiência visual, que aí se engloba a cegueira e baixa visão, o meu caso é baixa visão, mas a minha é muito baixa, né, Tuca? Do olho esquerdo eu não enxergo nada, e do olho direito eu só enxergo 2%, tudo embaçado, não enxergo cores, nem profundidade, distância, então me impediu, depois que eu adquiri, a genética me trouxe, infelizmente, essa doença, porque foi uma doença na retina, uma mudança de vida muito grande, e que eu passei por um processo de luto que durou aí cerca de 2 anos, e que muitas pessoas que ficam com alguma deficiência, elas às vezes não conseguem sair desse luto, né? Esse luto eterno que algumas pessoas com quem eu converso, elas vivem, porque é óbvio, como eu enxergava, eu nunca usei óculos, Tuca. A minha maior frustração na vida é nunca ter usado óculos. Quando eu achei que eu ia chegar num oftalmologista e ele me ia receitar um óculos para eu sair dirigindo, eu tinha motocicleta, trabalhava com aqueles processos judiciais que eram muito visuais, né? Uhum. O mundo é muito visual. Foi um choque assim enorme, assim, até hoje eu sinto muita falta da visão, sonho que estou dirigindo, enxergando, e aí é um processo, né, meu amigo, é um processo de aprendizado, aceitação, como você disse, e luto, e chega uma hora que você tem que superar isso, né, e aí eu devo luto, muito à minha esposa, à minha família, e o nascimento da minha filha para sair desse luto e buscar ajuda, né? O luto é uma coisa absolutamente normal, faz parte. A vida é feita de perdas também, né? Em vários aspectos, né? A gente está acostumado a falar do luto no caso da perda de um ente querido e tal, né? Mas são perdas. O tempo todo a vida tem perdas, né? Tem ganhos e tem perdas. Você falou aí da sua filha, uma filha, é isso? Né? Então, tem ganhos, né? Que é uma maravilha. Eu gosto muito, inclusive, vou aproveitar e conversar com você sobre isso, sobre a questão da paternidade das pessoas, dos homens com deficiência de modo geral. Eu mesmo tenho 2 filhas, né? Então, são ganhos muito interessantes. E eu queria te perguntar como que, quando você teve sua filha, você já tinha deficiência visual, Marcelo? Então, Tuca, sim, foi uma coisa que você disse aí, que a gente tem muitos ganhos também, né? Na vida a gente tem ganhos e perdas, a gente tem que fazer um balanço sobre isso, né? E foi também num momento muito complicado na minha vida, porque assim que eu perdi a visão, logo em seguida a minha esposa veio com a notícia que estava grávida. E aí, no primeiro momento, cara, eu fiquei super assustado. O homem, assim, ele não vive a gravidez, né? Então, aqueles 9 meses, eu confesso para você que foi assustador, porque eu me questionava diariamente como é que eu vou fazer agora sem enxergar. Eu não vislumbrava futuro, sinceramente, isso. Tuca, eu não conhecia a lei de cotas, embora já fosse formado em advocacia e administração de empresas. Veja só como é importante o assunto que nós estamos abordando. E aí, quando a minha esposa me deu essa notícia, eu achei que eu não ia suportar isso. Mas nada é por acaso. Quando a Maria Luísa, que hoje tem 16 anos, ela nasceu, foi aí um grande ganho, um grande resgate para que eu levantasse desse luto que eu mencionei, dessa perda, e procurasse ajuda, procurasse alternativas, né? E aí sim, quando a minha esposa chegou com aquele bebezinho em casa, e eu cego já, tive que ajudá-la a dar banho, trocar, mesmo sem enxergar e sem saber, eu assumi essa responsabilidade, e eu falei, bom, agora não é só eu, né, agora eu tenho que dar bons exemplos para minha filha, para minha mulher,
mesmo sendo cego, e eu tenho que aprender a conviver com isso. E aí foi muito legal, porque aí nós, aqui a minha família, conseguimos buscar ajuda, alternativa, coisa que antes dela ter nascido, Tuca, eu não vislumbrava alternativas, né? Eu não conhecia pessoas cegas, nunca tinha convivido com pessoas cegas, e eu achei que um cego não fazia nada, ele ficava dentro de casa, aposentado, sabe, a aposentadoria, infelizmente, na minha época, como era ainda novo, um valor muito baixo, e aí foi isso, foi um treino muito grande. Não é? Muita gente ainda pensa que cego não faz nada, não é? E muita gente pensa que pessoas com deficiência, e aí em geral homens e mulheres, também não podem ter filhos, né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa em relação à paternidade. Como que sua filha cresceu, está com 16 anos agora, convivendo com você? A minha experiência, só para te dar um exemplo, das minhas filhas crescendo com um pai cadeirante, foi muito rica, com várias passagens curiosíssimas, engraçadas, divertidas, de modo geral, muito positivas. 99% das vezes, muito positivas, né? Como é que foi a sua filha? Como é que ela te viu desde bebê, crescendo, como um pai, como um homem cego? Olha, Tuca, muito legal a sua pergunta. Também compartilho contigo, eu acho que 99% só foram experiências agradáveis e maravilhosas, né? Eu lembro, assim, quando pequena, mesmo sem ela entender que eu não enxergava, ela tirava os objetos da frente, né, do local, quando vinham coleguinhas aqui, isso com 2, 3 anos de idade, falava, o meu pai não enxerga direito, ela não me falava isso, mas ela tirava os brinquedinhos do caminho, da frente de casa, porque dentro de casa a gente não utiliza bengalas e nem o cão-guia, né, a gente está acostumado. Na escola também, e hoje ela me vê assim com muito orgulho, né, porque apesar de toda essa dificuldade, a gente sabe que tem, dificuldade de locomoção na nossa cidade de São Paulo aqui, eu sou paulistano, as ruas, né, o trânsito perigoso, também essa questão das barreiras de atitudes que a gente vai abordar aí com relação ao próprio trabalho, ela sabe que, apesar de tudo, o pai dela traz para casa, traz nas nossas conversas um crescimento pessoal para ela, isso é engrandecedora, eu percebo isso. Então, todas as entrevistas que faz, ela é bailarina, então ela faz lives e dá entrevistas, ela sempre menciona isso, que o meu pai me dá muito orgulho, porque está aí na vida batalhando pelo sucesso pessoal e profissional. É isso, é muito legal, muito gratificante. Sabe, Marcelo, que eu fico muito, até, de fato, emocionado de te ouvir falar isso, porque eu passo ainda hoje, a minha filha menor tem 8 anos, né? A maior tem 18, passo ainda por essas situações de como uma criança e uma adolescente nos veem, enquanto pais com deficiência, sabendo nós, e elas também começam a perceber, o quanto a sociedade é carregada de preconceitos, não é? Aí você falou das barreiras atitudinais, a gente sabe o quanto a sociedade é carregada de preconceitos e o quanto, na relação com as nossas filhas, né, a gente percebe que esses preconceitos não existiriam se dependesse de uma convivência aberta entre todas as pessoas, como nós convivemos com as nossas filhas, né? Esse preconceito vem muito da ignorância, vem muito de uma construção cultural. Aproveitando, nos fale um pouco sobre isso, sobre as barreiras atitudinais, sobre os preconceitos, como é que você tem visto isso? E aproveitando também o fato de você ser o responsável pela advocacy na Dorina, como que as outras pessoas cegas, vocês discutem sobre essa questão dos preconceitos? Tuca, obrigado pela oportunidade. Sim, lá na Fundação Dorina nós temos colaboradores cegos e também grupos de pessoas que nós chamamos de clientes, né, que fazem reabilitação para quem ficou cego com idade, como o meu caso, pessoas idosas também que perdem a visão, que é muito comum, né, pessoas idosas perderem a visão, doenças como diabetes, glaucoma,
em mais idade normal, e também pessoas que nasceram cegas. Discutimos essas questões das barreiras, né, e não só as barreiras estruturais, né, como a gente mencionou aqui, as barreiras físicas, né, que sim, são fatores impeditivos, mas nada como a tecnologia, a arquitetura que possa resolver isso. Mas a principal barreira que todos compartilham e todos aí convergem para barreiras de atitude, né? E isso é o principal impeditivo das pessoas com deficiência terem maior sucesso, estarem mais na sociedade, porque você tocou num ponto importante. É puro desconhecimento, sabe, ignorância da sociedade, ideias preconcebidas. Então, quando a gente começa a conviver, e aí sim tem que vir da base, tem que vir quando as crianças estão começando a viver, isso é muito mais simples. Eu lembro que quando eu fui fazer palestra na escola da minha filha com o Cão Guia, a partir daquele momento que as crianças entenderam, isso criança da idade da sua filha, 6, 7, 8 anos, elas passam a ajudar as pessoas com deficiência, não ajudar de uma maneira positiva, entendeu? Sim. Uma maneira mais honesta, simples, né? E não com aquelas ideias, né? De igual para igual. E não aquela ajuda de igual para igual. De cima para baixo. Para igual. E esse é o grande trabalho lá na Fundação Dorina, porque a Fundação Dorina ela tem 3 pilares importantes, que é a educação, né, a reabilitação e a empregabilidade. Então, a gente acredita que a inclusão social da pessoa com deficiência visual, que é o que nós trabalhamos, é feita dessa maneira, né? Tentando quebrar diariamente barreiras de atitude. Eu, particularmente, gosto de fazer isso de uma forma agradável, bem-humorada, compartilhando aí experiências positivas e mesmo as negativas de uma forma mais agradável. Mas tem pessoas que são mais resistentes a isso, e aí a gente procura explicar que as pessoas, às vezes, ou na maioria delas, fazem colocam essas barreiras de atitude porque não conhecem. Então, cabe a nós também dar a mão, estender essa oportunidade, né? Eu não sei se eu sou tão simpático como você. Acho que eu sou mais ranzinza, viu? Mas eu queria aproveitar, Marcelo, falando da Fundação Dorina, e mandar um grande beijo para 2 queridas amigas aí da Fundação, que é a Dona Ica, né? A quem eu prezo muito, há muitos anos nos conhecemos, e também uma outra querida amiga que eu conheci há pouco tempo, que é a Cristina Brandão, de quem eu gosto bastante. Então, um grande beijo para vocês 2. Obrigado. Elas são conselheiras da Fundação, grandes pessoas, né, e grandes profissionais que ajudam aí o resgate de vidas de muitas pessoas lá dentro da Fundação Dorina, sabe? Eu sou uma prova viva disso, viu, Tuca? Bem viva. Eu gostei muito que você falou uma coisa que eu achei bem bacana. Olha só, como as palavras produzem diferentes situações, diferentes contextos. Você disse que as pessoas são clientes da Dorina Noil, né, da Fundação Dorina Noil, clientes. E muitas instituições, infelizmente, usam o termo pacientes, né, que remete a uma outra relação. Eu acho muito mais digno, numa relação como essa, a pessoa ser cliente do que ser paciente, né? Cria uma outra relação que eu acho muito mais interessante e não deixa a pessoa se torna quase que um sujeito ativo da relação, e não um sujeito passivo, como o termo paciente costuma remeter. Muito legal isso. Mas, Marcelo, a gente tem muita coisa para conversar, eu fui anotando aí algumas coisas desde a nossa conversa anterior, e eu queria te perguntar, você falou a gente falou das barreiras atitudinais, e eu queria te falar das barreiras físicas, as barreiras urbanas, né? As barreiras que a cidade, infelizmente, colocam quase que todos os dias, de maneira estrutural, à nossa frente. Mas aí, na região da Vila Mariana, aí nas proximidades da Fundação Dorina Noil, nós temos uma experiência de intervenção urbana muito interessante, que você contribuiu bastante, né? Nos fale um pouco disso, aí, dessa experiência de intervenção que tem promovido aí uma qualificação da acessibilidade para todas as pessoas com deficiência.
Sim, obrigado, Tuca, novamente pela oportunidade. Realmente é um assunto muito interessante que eu pude atuar como Fundação Dorina na área de advocacy junto à subprefeitura da regional da Vila Mariana, que a princípio tomou uma atitude muito radical. Inclusive, antes do meu ingresso na Fundação Dorina, eu ingressei agora como colaborador em 2018 na Fundação, de uma atitude muito intempestiva e não democrática de fazer uma reforma nas calçadas do entorno ali do metrô Santa Cruz, das entidades, das principais entidades, né, que trabalham com reabilitação para pessoas com deficiência da região, ali da Vila Mariana, Vila Clementino, né, então entre o metrô Santa Cruz, quem conhece aqui, a linha, eu acho que é a linha azul, né, do metrô, né? e também a agora recém-inaugurada estação Hospital São Paulo, né, ali perto da rua Botucatu, Diogo de Faria, uma região que tem muita necessidade de acessibilidade, né, arquitetônica e estrutural. E a prefeitura ali, a subprefeitura, tomou uma decisão radical, fez uma reforma que, no meu entendimento, é uma reforma importante, a calçada ficou ótima, mas, como você disse, ela não atendeu a todos. E por que isso aconteceu? Porque os atores, quem seria o destinatário final daquela melhoria que para a subprefeitura era isso, a cabeça da pessoa que fez o projeto era realmente a acessibilidade, foi lamentável, porque as pessoas cegas não tinham orientação ali com relação ao piso direcional tátil. Nós sabemos que é impossível e utópico colocar piso direcional tátil em toda a cidade de São Paulo. A cidade é muito grande, etc. Mas em rotas estratégicas, rotas específicas, como é o caso de uma saída de um metrô tão movimentado como o Santa Cruz para a Fundação Dorina no Rio e outras como a Deva, que é ali perto, que também trabalha com pessoas com deficiência visual, seria fundamental. Então a calçada ficou ótima, as pessoas que usam cadeira de roda adoraram a calçada. Eu, como uso de cão-guia e não utilizava a bengala naquele momento que testei a calçada, achei sensacional. O cachorro pegou uma linha reta, não desviava de nada. Então, é fundamental. Só que eu tive ali uma reclamação muito grande das pessoas cegas que utilizavam bengala e estavam aprendendo a orientação e mobilidade e precisavam daquela rota de apoio. Quando você aprende, quando você começa a andar sozinho com a sua bengala, é um negócio um pouco assustador, um pouco, você tem que ir com calma, porque é uma sensação muito estranha. E é um aprendizado delicado, né? Essencial. E aí, foi muito interessante, porque eu estive, enquanto Fundação Dorina, interagindo com a subprefeitura, o subprefeito Fabrício Cobra Arbex, que esteve na subprefeitura até o mês de junho também, recentemente, foi muito solícito, muito receptivo, entendeu e escutou, né, escutou muito e disse que interceder junto ao Cid Torquato, que é o nosso secretário municipal dos direitos da pessoa com deficiência, e o prefeito Bruno Covas, para que o projeto de calçadas, que são outras calçadas contempladas pela prefeitura, pudessem contar com o piso direcional tátil e atender. E assim foi feito na rota do metrô Santa Cruz para a Fundação Dorina, descendo pela rua Doutor Diogo de Faria. E aquelas ruas adjacentes ali da fundação e também da subprefeitura, do Instituto Jô Clemente, que é ali nosso vizinho, essas ruas que não estariam contempladas com esse projeto arquitetônico das calçadas, pudesse ser contemplado com um projeto novo, que foi feito um teste, e aí sim foi muito interessante, ele fez ali na calçada da subprefeitura um teste, poucos metros, com uma tinta em alto relevo, colocando nessa mesma calçada que nós achamos ótima, só que não acessível para todos, e essa tinta foi aprovada por todas as outras deficiências, que foi muito legal, porque aí eu pude envolver as outras entidades do Fórum Paulista, e todo mundo aprovou, e agora ele vai estar tentando colocar ali nas adjacências. Então, quem não conhece, vale a pena testar ali, na calçada ali da Pedro de Toledo,
no muro mesmo da subprefeitura da Regional Vila Mariana, né? Essa então, tinta, isso foi Marcelo, muito legal. essa tinta, ela é uma nova tecnologia, acredito, eu ainda não conheço. Tão logo seja possível, eu irei lá conhecer. Mas ela é usada em toda a calçada ou ela é usada como a linha tátil, como piso tátil, só uma faixa? Não, é só uma faixa, ok? Uhum. Ela é aplicada em qualquer calçada. Então, aquela calçada que foi no início feito pela subprefeitura, que não atendia as pessoas com deficiência visual, ela pode ser aplicada, não atrapalha em nada. Ela é desenvolvida com alto poder de adesão, né, aderência, e também uma longa duração, diria assim, né? Mesmo porque ali a bengala ela só passa, então não tem muito atrito, né? E também não escorrega. É um material super novo, utilizado, inclusive, segundo o subprefeito, no Japão. Eles trouxeram essa tecnologia do Japão, ok? E para as rotas acessíveis, o Tuca, eu acho que é fundamental colocar isso, sabe? Porque as pessoas vão utilizar sem estragar, sem gastar dinheiro público, né? Sem destruir o que já foi feito. E sim, somente acrescentando, somente aí trazendo benefício para aquelas pessoas que não enxergam. Então, Marcelo, vale a pena conhecer, vale a pena mesmo. Eu achei um material excelente. Eu quero ir, sim. Quero conhecer isso. Nós temos outras entidades, inclusive pessoas com deficiência física, né, se preocupando se aquilo não iria atrapalhar de forma alguma, porque é uma questão muito, muito sutil, muito sutil mesmo, e só a bengala identificando a pessoa que é cega já tem uma certa independência, ela acaba tendo autonomia, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Você, em várias oportunidades aí, citou o Fórum Paulista, né? Eu conheço o Fórum Paulista, aproveito aqui para mandar um beijo para nossa amiga Ana Beatriz, que é uma das pessoas ali que, enfim, batalha muito pelo fortalecimento do Fórum Paulista, e que é do Instituto Jô Clemente. E eu participei logo no comecinho das primeira e segunda encontros do Fórum Paulista e tal, e depois não tive mais oportunidade de participar. Participei depois de bastante tempo de uma outra reunião lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E, enfim, o que é o Fórum Paulista? Conta um pouco para a gente. Você é o atual coordenador do Fórum Paulista, é isso? Na verdade, a coordenação é feita em 3 entidades, feita por 3 entidades. A Fundação Dorina eu represento, a Maria de Fátima da DID, que trabalha com deficiência de Down, síndrome de Down, também faz parte da coordenação, e o Jairo, da APABB, né? Associação de Pais e Amigos do Banco do Brasil. A Ana Beatriz realmente é uma grande parceira. Queria também mandar um abraço a ela, se está nos escutando, porque ela que me recebeu no Fórum Paulista enquanto coordenadora. Ela teve que se retirar por motivos profissionais da coordenação do Fórum Paulista o ano passado, em 19, e aí eu, junto com o Jairo e a Fátima, fazemos a coordenação. O Fórum, ele é um movimento apartidário, né, de entidades de pessoas com deficiência. É um fórum que foi fundado em 2013, você deve ter participado nessa época, né, Tuca? Eu vim contribuir desde 2019, e a gente tenta aí convergir todas as ideias, todas as questões relacionadas às entidades de pessoas com deficiência, para que tenhamos mais força, voz, e de forma articulada, possamos cobrar dos diversos atores, né? E aí eu digo municipal, estadual e federal, né? O fórum é muito respeitado, hoje consta com 71 entidades, membros participantes. 71, puxa vida. 71. Agora, nós fizemos um multiálogo o ano passado, trouxemos vários assuntos que as entidades fazem voz e requerem urgência, né? E a gente estava trabalhando esse ano para executar
demandas. Quando veio a pandemia, a gente teve que mudar um pouco a agenda, mas temos o ganho aí, né, Tuca? Porque graças às reuniões virtuais do fórum, muitas pessoas têm se engajado, então tem aumentado muito mais a participação das entidades, e isso é fantástico. Então, aí você pode ter certeza que o fórum tem uma voz muito importante em todos os segmentos, e que para mim está sendo um aprendizado muito grande, porque assim eu aprendo com as outras deficiências, sabe? Então é muito legal, porque ali como advogado, como coordenador, eu tenho que dar o parecer num ofício ou num manifesto, e aí eu acabo aprendendo os detalhes e a particularidade de cada deficiência, o que está sendo muito rico, assim como pessoa e como profissional. Então eu tenho muito carinho pelo fórum. Eu estou na coordenação até julho, agora até o dia 13, mandato dia 13, e dia 13 nós vamos fazer uma nova eleição de coordenação, eu vou me candidatar para mais 2 anos na coordenação, junto com outras pessoas, a Fátima acho que vai vir conosco, né, e eu agradeço muito a oportunidade de falar com o fórum, porque ele é uma ferramenta fantástica de advocacy para preservação de direitos, né. Ô Marcelo, você tem uma vida política, digo no sentido das suas articulações aí com a sociedade, né? Não política partidária, mas tem uma atuação bem grande aí em várias instâncias de defesa de direitos e tal. E também você é membro, você citou aí no começo, do Conselho Estadual de Assistência Social, não é? Como é que é? Nos fala um pouco sobre o seu papel, o papel desse conselho, o seu papel nesse conselho. Enfim, nos descreva um pouco sobre esse conselho. Sim, Tuca, obrigado também pela oportunidade de falar do CONSEAS, né, Conselho Estadual de Assistência Social. E, olha, Tuca, desde que eu reingressei na Fundação Dorina em 2018, eu tive que também me reinventar na minha carreira, porque eu vinha da carreira jurídica, né, da carreira advogado, eu tenho muito linguajar jurídico, muito técnico, tudo, e quando eu, junto com a fundação, a direção da Fundação Dorina, acertamos para que eu desenvolvesse a área de advocacy, eu tive que me reinventar, tentar falar de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais, assim, direta para todos os públicos, né? E a Fundação Dorina, ela em 2018 foi eleita, porque a cadeira lá do CONSEAS é da Fundação Dorina, para representar as entidades de assistência social no Fórum de Assistência, no Conselho de Assistência Social. O Conselho ele conta com 24 conselheiros titulares, mais 24 suplentes, paritário, 12 da sociedade civil, 12 do poder público, né? E é também um grande aprendizado e uma grande satisfação, porque além de aprender muito, posso contribuir tanto na minha experiência jurídica, mas também na minha experiência como administrador de empresas, porque ali tem muitos profissionais técnicos da área da assistência social, muitos profissionais do poder público que trabalham na Secretaria de Justiça, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Social. Então é muito rico ali, pessoas que representam moradores em situação de rua, pessoas que participam de conselho de idosos, né? Então a gente acaba não só praticando as políticas do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, é a lei orgânica da assistência social, tem uma lei muito bonita, muito legal, muito eficiente, com a cofinanciamento do governo federal, estadual e municipal, e eu tento ali, na minha contribuição, tentar fazer que todos os atores se conversem. Eu fui presidente até junho, então esse era o meu maior papel ali dentro do conselho, fazer que todo mundo de uma forma democrática, pudesse convergir para que essas políticas elas fossem avante e pudessem, dentro da capilaridade, chegar a quem mais precisa.
são os públicos mais vulneráveis, né? E Marcelo, aí, não só Marcelo, eu até gostaria... Pessoa com deficiência, mas pessoas com todo tipo de vulnerabilidade, né? Crianças, aliás, viu, Marcelo? Tem Depois eu vou te procurar, em outro momento, para conversar, pedir algumas informações com você sobre isso, até porque eu tenho grande interesse em algumas questões específicas na área do SUAS. Mas eu gostaria de te perguntar, você justamente coloca agora das pessoas com maior vulnerabilidade social, e agora mesmo de manhã eu estava ouvindo um podcast falando sobre a situação, por exemplo, não é uma área diretamente ligada ao SUAS, mas, por exemplo, a situação de crianças que dependiam, que tinham na merenda escolar, talvez a principal refeição do dia, e agora com a cessação das aulas, essas crianças não têm tido acesso, enfim, situações muito complicadas têm se revelado em relação a essa situação de isolamento, de pandemia que nós estamos vivendo. O que o Conses tem uma ação específica? Qual é a estratégia do Conses para lidar com situações como essas? Sim, bom, Tuca, realmente a gente já enfrentava assim, muitas dificuldades no nosso país, como todos sabem, aí a questão social, né, muita diferença social, então era um público muito grande que recorria à assistência social, né, e ainda bem que tem entidades da sociedade civil e também órgãos do poder público que tem ali, e o próprio Sistema Único da Saúde não, da assistência social, e o Sistema Único da Assistência Social, ela faz essa interseção, né, entre todos os outros órgãos do poder público. E lá no Conselho, nós temos muito essa preocupação, porque quem procura assistência social é quem realmente está precisando e tem a primeira coisa que procura é com relação à alimentação, questão de catástrofes, ali, questão de moradia, também questão de até registro, né, civil que se perde em enchentes, por exemplo, desmoronamentos. Isso é o papel da assistência social, e aqui no nosso estado de São Paulo, ele é muito estruturado, sabe, através dos CRAS, das DRADs, né, que são as diretorias regionais, em 6 macro-regiões do estado, e as políticas públicas existem. Cabe nós, inclusive do Conselho, colocarmos ela em prática. E eu confesso a você que eu me surpreendi muito na presidência do Conselhas, porque eu tive um conselho muito engajado, muito preocupado, principalmente depois que o governador decretou aí o estado de emergência no estado de São Paulo, a partir de março, e esses assuntos, principalmente relacionados à alimentação e também cofinanciamento para materiais de equipamentos de proteção individual para aqueles profissionais e para as pessoas que vivem eu vou falar de uma forma, são abrigos, né, mas tem outro nome também, as casas para idosos, né, de longa duração, alojamentos de longa duração, também foi passado rapidamente, a gente pode trazer aí, remanejar recursos financeiros do governo federal, destinado especificamente para assuntos emergenciais, aí a gente não está falando do auxílio emergencial, está falando especificamente para a compra de cestas básicas, para a política da assistência, né? Que vem atender ao público que você está falando, que é uma preocupação da Secretaria da Educação, no meu entendimento, você manter aí a merenda, ou também o acesso à merenda, mas que a família que recorrer à assistência social, e todos aqueles que recorrem à assistência social, eles têm assim, o carinho e o suporte desses grandes profissionais que são os assistentes sociais. E ali, através de um cadastro único, de uma orientação, de um caminho, de uma cesta básica, que for o caso que nós falamos aqui, de documentos, enfim, ali na sua região, no seu município, no seu bairro, aqui em São Paulo tem algumas bairros, inclusive em comunidades, né, como Paraisópolis, tem próximo ali, eles são acolhidos, mesmo em tempo de pandemia, está funcionando,
hora presencial, hora virtual. Isso me deixou bastante engrandecido, porque mesmo com toda a dificuldade, nós conseguimos tocar as políticas de assistência social. Mas, Tuca, eu vou falar uma coisa para você, que não basta só vontade, precisa de muito dinheiro, muito recurso financeiro. E a gente, de muitos anos, vem passando por um desmonte das políticas públicas de assistência social. Então, a cada ano, o repasse de verbas, de orçamento é cada vez menor. O ano passado a gente tinha previsto um corte de 30% de um valor que já era muito pouco. Isso a pobreza aumentando e os serviços sendo desestruturados. Uhum. O que o Conselhas, assim, o grande desafio vai ser o pós-pandemia, porque muitas pessoas que não estavam na assistência social, não procuravam assistência social, por conta até do desemprego, vão procurar, e nós temos um orçamento menor. E aí nós temos um desafio lá dentro do Conselho, provocar o governo federal para que ele olhe para a assistência social como um instrumento importantíssimo para resgatar essas pessoas da vulnerabilidade. Então, é um desafio que eu conto com a ajuda de todos aqui que estão nos ouvindo, né? A sociedade precisa se engajar nisso. Ô, Marcelo, eu queria voltar a uma questão também que a gente sempre aborda em todos os programas, que e eu acho cada vez mais importante, cada vez mais presente e, portanto, deve ser cada vez mais discutida a questão das tecnologias para as pessoas com deficiência. E a gente está vendo aqui, talvez muita gente ainda desconheça, talvez não, certamente muitos desconhecem, o quanto a tecnologia é importante para as pessoas com deficiência e quanto as tecnologias hoje estão bastante acessíveis, as tecnologias de informação, no caso, para as pessoas com deficiência visual. Você aí, como uma pessoa com deficiência visual, utilizando um equipamento com toda a autonomia, com toda a qualidade, explorando toda a potencialidade que essa tecnologia tem. No caso aí, você deve ter seus softwares específicos, tanto no computador como no telefone. Nos fala um pouco sobre isso. Aliás, queria te falar uma coisa. Eu aprendi com um amigo nosso, acho que você deve conhecer, o Carlos Ferrari. Sim. Né? Que eu aprendi a usar com ele o ledor do iPhone. Então, eu tenho lido, entre aspas, livros com o ledor do iPhone, né? Você usa também essa tecnologia do ledor? Olha, obrigado, Tuca, pela oportunidade. Conheço, sim, o Carlos Ferrari, é grande parceiro, ele está agora na ONCB, né, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Também sou delegado lá na ONCB, e realmente as tecnologias assistivas, né, é fantástica para a pessoa com deficiência. Eu digo, para a pessoa com deficiência visual assim, maravilhoso. Eu contei no início aqui que antigamente eu era aquele advogado que ia no fórum, quando enxergava, pegava o processo, era um processo físico, então eram muitas páginas, você tinha que ler. Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler livros, né? E quando eu perdi a visão, não vislumbrava trabalho, não vislumbrava fazer nada na minha vida. E foi lá na Fundação Dorina que eu comecei a tomar acesso às tecnologias. Primeiro, as rudimentares, como os DOS-Vox, as fitas cassetes para escutar os livros. Não sei, todo mundo jovem agora não vai lembrar das fitas cassetes, mas para quem tinha o seu Walkman ali, escutavam os livros. E agora, como você mencionou, a acessibilidade dos smartphones, né, que eu utilizo muito, e ele, que é legal, que ele já vem de fábrica, ele não... Exato. Ele já vem com essa acessibilidade de fábrica. Isso é fantástico, porque basta você querer, em qualquer momento ali na configuração, acessar ou não, que o seu celular começa a falar, você começa, como você colocou, Tuca, a ler o livro, ou melhor, a escutar os livros através do áudio, né? Uhum. E eu estou com o meu celular aqui
com o fone no lado esquerdo, o outro do lado direito estou aqui com o laptop também, que tem um software de voz que chama NVDA. Esse software, ele não tem custo, então, para vocês verificarem a que ponto nós chegamos, porque os empresários, os gestores, que sempre falam, nossa, a pessoa com deficiência tem custo maior. Não, ele tem que encarar isso como um benefício para dentro da empresa. Trabalhar hoje, ele senta no seu computador, baixa o seu NVDA de forma gratuita e desempenha ali até ferramentas complexas para alguns, como eu da área jurídica, por exemplo, planilhas de Excel, meu caro Tuca. Aquilo para mim é uma loucura, mas se houver necessidade, eu mando ali, porque o computador aqui, ele me dá o feedback, e aí a gente consegue saber que coluna, que linha... É interessante, Marcelo, você colocou a questão que já vem de fábrica e que algumas tecnologias não têm custo, que é interessante que, por exemplo, eu não tenho deficiência visual e uso uma tecnologia que, em princípio, foi pensada para deficiência visual. Essas outras possibilidades que você coloca, por exemplo, uma planilha, não sei o quê, qualquer pessoa, mesmo que não seja deficiente visual, pode utilizar como mais uma ferramenta para desenvolver com mais qualidade o trabalho. Isso é muito interessante, que a tecnologia deixa de ser uma tecnologia para um grupo social e pode ser para todos. Isso, simbolicamente, é muito importante, eu acho. Sim, sem dúvida nenhuma, é fantástico. E quando os colegas de trabalho passam a conhecer essa tecnologia, como você disse, eles passam a levar ali para a sua vida pessoal, que facilita bastante, porque hoje todo mundo tem ali várias tarefas, né, e o mundo é muito visual, então ele, quando está fazendo a sua tarefa, vai escutando um bom livro, coloca no seu automóvel ali uma boa literatura, não é? Isso nós estamos falando dos livros, mas no próprio computador mesmo, essa questão da audiodescrição, como você fez no início, né, descrever as imagens para quem não enxerga, é fantástico, e é muito simples fazer isso, mas tem que ter essa quebra de barreira, de atitude. Eu, muitas vezes, fui assim, tolhido de participar de reuniões que só tinha um gráfico de pizza, só tinha um gráfico de imagens, e o meu gestor, sem conhecer, falava, Marcelo, eu não vou te chamar para essa reunião aí, porque para você vai ser muito chato, só tem gráfico de imagem lá. Eu falei, não, mas é essa aí que eu quero participar, para ver que quem está palestrando lá vai explicar para um cego o que está escrito, porque se ele conseguir fazer isso, todo mundo vai entender a palestra. E aí o gestor... E se ele conseguir fazer isso, é porque ele entende do que está fazendo. Né? Ele entende o que está fazendo. Então é muito simples, gente. Então não tem... É lógico que tem as técnicas de uma audiodescrição profissional, que tem aí em filmes, né? Na própria televisão, mas uma audiodescrição simples, eu acho que é fundamental para você quebrar barreiras de atitudes e incluir a pessoa cega na sociedade, e eu contribuí muito isso nas grandes empresas que eu trabalhei antes, era muito, muito gratificante fazer isso, muito interessante, né, Tuca? Marcelo, nós temos alguns minutos ainda de bate-papo, que está muito gostoso, muito rico. Enfim, eu saio sempre um pouco, saio feliz, mas também saio frustrado das entrevistas, porque dá vontade de conversar muito mais. Mas eu queria colocar agora o seguinte: hoje, queridos internautas e internautas, internauta não tem gênero, né? Isso é muito bom. Queridos e queridas internautas, hoje nós temos 12 anos de ratificação pelo governo brasileiro da Convenção Internacional pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. É uma data importante também, muito importante, tão importante quanto o 24 de julho, que é o aniversário da criação da Lei de Cotas, e a Convenção da ONU, adotada por centenas de países em todo o mundo, e no Brasil, o Brasil foi um dos países pioneiros, tanto na construção junto à ONU dessa convenção, como na ratificação, dos primeiros países a ratificar a convenção. Essa convenção desdobrou-se aqui no Brasil na Lei Brasileira de Inclusão, chamada também Estatuto da Pessoa com Deficiência. Marcelo,
qual é a sua reflexão, enquanto jurista, enquanto cidadão com deficiência, da importância da Convenção da ONU? Obrigado, Tuca, novamente pela oportunidade. Bom, convenção foi fundamental, né, para a preservação dos direitos, né, e marcar, e a nossa legislação brasileira, a reflexão que eu trago é que ela é muito avançada, ela é muito moderna. Eu acho que a lei brasileira de inclusão, como você disse, a 13.146, né, ela é revolucionária, ela trouxe todas essas modernidades, né, trouxe a convenção também. Eu acho que o Brasil não falta arcabouços legais. Ele tem até mais do que o suficiente. O que falta muito é a gente regulamentar isso e praticar isso. Ok? Essa é a reflexão que eu trago. Qualquer assunto, inclusive da empregabilidade, que é um grande trabalho da Câmara Paulista, está aí na convenção, está na LBI, está na lei de cotas, que a gente mencionou, que existe desde 1991, lei de cotas. Então, o Brasil tem lei suficiente, o que a gente precisa é praticar um pouco mais isso. E aí eu provoco quem está nos assistindo, principalmente as pessoas com deficiência, sejam protagonistas da sua história, participem do Fórum Paulista de Entidades, participem da Câmara Paulista de Entidade, participem do CONSEAS, da Fundação Dorina, das outras instituições, como atores protagonistas da sua história. E só façam jogar luz, e aí eu sei o quanto é importante para um cego jogar luz para essa legislação que você trouxe, que é a Convenção da ONU, e para todas as outras específicas do nosso arcabouço legal. É a reflexão que eu trago. Participem. Sem um movimento social organizado e articulado, a gente não consegue colocar essa maravilhosa convenção, essa maravilhosa lei brasileira de inclusão, essa maravilhosa artigo da lei da Previdência Social, que é a lei de cotas, da lei 8.213, é um artigo, mas quanto foi importante isso, Tuca, para que as pessoas fossem incluídas na sociedade através do trabalho. Se não fosse o trabalho, nós não teríamos muito mais dificuldade. E fiquem atentos, senhores, porque a flexibilização de lei de cotas, como ia acontecer o ano passado, no dia 3 de dezembro, seria um processo imenso, imenso. Eu estive em Brasília, Tuca, com outros grandes atores, articulando junto com a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara dos Deputados, e eles retiraram da pauta da urgência aquela flexibilização que ia possibilitar a empresas de pagarem um valor para o governo federal ou fazerem arrumações aí para contratarem... Seria uma enorme regressão, né, Marcelo? Uma regressão imensa. Então, senhores, a reflexão que eu faço, lei nós temos muitas, vamos garantir o direito a elas. É interessante, Marcelo, quando você fala, e eu concordo com você, o Brasil realmente é bem aquinhoado de legislação. A grande dificuldade que eu percebo é a transição entre a lei e a política pública, né? Transformar o que a lei recomenda em política pública. E aí um exemplo muito interessante que você nos trouxe, que é um exemplo, e faço um trocadilho, um exemplo absolutamente concreto, é quando se pega uma lei que se refere, por exemplo, à acessibilidade e se reformam calçadas, né? Então, é a lei se transformando na política pública. Então, e isso não tem acontecido da maneira que nós gostaríamos. Há um enorme descompasso entre o que está na legislação e o que está na política pública, né? A legislação, como nós dissemos, ela é carregada de bons exemplos, de uma intencionalidade muito positiva, mas ela não chega na realização, como também tem chegado a realização, a lei de cotas. Ela conseguiu, nós conseguimos, né? Ela não, nós conseguimos fazer com que a lei de cotas saísse do papel, né, como as pessoas dizem, a lei que sai do papel, e se transformasse numa realidade. É uma realidade que corre risco, o tempo todo, como você citou, né? Mas é hoje uma realidade. Centenas de milhares de pessoas com deficiência no Brasil inteiro trabalham hoje graças a essa legislação, e isso tem mudado a realidade.
né? É bastante interessante essa sua reflexão, porque ela faz esse paralelo entre a lei e a realidade concreta da política pública. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Tuca. Esse é o grande desafio que nós temos aí pela frente e espero que articulados a gente tenha aí sucesso, né? Fazer as coisas acontecerem, né? E, é uma batalha que eu tenho diário ali enquanto advocacy da Fundação Dorini, participando desses fóruns, dessas conversas, e é um grande prazer e uma honra estar participando aqui junto à Câmara, né? Paulista, muito obrigado mesmo, é uma honra poder participar e estar junto com pessoas que fazem a diferença no nosso país, né? Olha, deixa eu te falar, nós passamos aqui já alguns segundos do nosso tempo, mas eu queria aproveitar mais um minuto para te perguntar uma coisa. Qual é o nome do seu cão guia e o que ele representa para você? Olha, o meu atual cão guia, ele chama Rudy, R-U-D-Y. Reddy, ele é um cão guia americano, é um labrador, clarinho, branquinho, né? E assim como o meu primeiro cão guia, o Harley, que era um labrador preto, que eu obtive em 2007, o cão guia para mim representou independência, liberdade, locomoção, segurança, mas o que ele mais me representou foi inclusão social. É isso que me representa o cão guia. Dificilmente eu saio na rua ou vou nos lugares que as pessoas não vêm falar comigo por causa do cão guia. Isso, pessoas, é fantástico, porque isso é um fator de quebra de barreira. Porque aí ele vai saber que um cego que usa um cão guia, ele sabe falar, trabalha, tem família, e, enfim, é uma pessoa igual a ela. E isso quem trouxe para mim foi o meu primeiro cão guia e agora o meu segundo cão guia. Então, ele é um ser iluminado, eu só tenho agradecimentos. O meu primeiro cão guia, infelizmente, já faleceu agora em abril de 2004. Eu tenho, não fico triste porque ele foi embora, mas tenho muitas saudades, porque ele me trouxe, assim como o meu querido cão agora, muita oportunidade. Muito obrigado, é isso, eu só tenho que agradecer. Marcelo, eu que agradeço, nós que agradecemos, foi um grande prazer, uma alegria mesmo conversar com você, uma entrevista riquíssima, e eu acho que nós nos reencontraremos em breve, seja aí nesse mundo digital, e espero também que brevemente, pessoalmente. Eu quero agradecer ao Luan, que fez a interpretação de Libras. Quero agradecer a Júlia, que está aí nos bastidores nos apoiando. E quero convidar a todos e todas para a nossa próxima entrevista, live, amanhã, com também o meu querido amigo Francisco Serignoni, conhecido como Chico Pirata, que é o atual presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, também uma das grandes lideranças de uma das maiores, se não a maior, organização de pessoas com deficiência aqui do Brasil, que é a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Então, eu convido a todos para curtirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o canal do YouTube, Câmara Paulista pela Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, realizando essas lives em celebração ao 29º aniversário da Lei de Cotas, importantíssima lei no Brasil, como disse o Marcelo, para toda a sociedade brasileira. Um abraço a todos, um abraço, Marcelo, um abraço, Luan, até mais. Um abraço, obrigado.